Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Boa tarde, meu amigo, meu irmão internauta. Que alegria e prazer poder estar com vocês aqui mais uma vez na TV Sinec com o programa Palavra de Fé, trazendo esperança, da qual nós precisamos, né, Rubens? Verdade. Aqui temos o Vinícius também. Estamos no mundo hoje conturbado, vendo aí as situações agravando cada vez mais. É isso daí, né, Vinícius? Muito. Vemos agora lá na Espanha o vulcão, que o Brasil está em alerta também. Olha, tudo isso está acontecendo. E o que está mostrando para nós? Porque a palavra aqui, de Deus anuncia uma verdade e você tem que estar preparado para essa verdade. Estamos aqui para isso, né, Verde? Trazer esperança, ser representantes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz: vós sois a minha testemunha, diz o Senhor. Se ele diz que nós somos testemunha e devemos de pregar a mensagem do terceiro anjo, sim, não podemos mais vacilar, não. Temos que pregar aquilo que nós precisamos, porque o mundo está na escuridão e a gente precisa de luz. E luz nós encontramos aonde, Vinícius? Só na palavra de Deus. Amém. amém. Então vamos elevar uma oração ao Senhor. Vinícius. Pela graça de Deus, agradeço a Ti, meu Pai, por nos reunir nessa noite, por reunir nossos caminhos, por trazer quem está do outro lado da câmera para essa transmissão. Senhor Deus, peço que esteja conosco ao abrirmos e ao falarmos de Ti nessa noite, em nome de Jesus, pela graça do Espírito. Amém. 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 Muito bom. Agora nós iremos louvar ao Senhor, como de costume também. E você realmente é o nosso convidado especial, porque sem você aí do outro lado, nós vamos fazer o programa para quem? Tenho certeza que nesse momento teu coração já está aberto para Jesus, que você já abriu e falou: Senhor, faça morada em meu coração, pois eu preciso do Senhor. Só o Senhor pode me socorrer e só Jesus pode te socorrer. Eu gostaria de cantar esse hino agora. É um hino do meu CD. Há quanto tempo já não falas mais com Deus? Tanto tempo que não hablas más con Dios, diciendo que es secreto de tu corazón. Cuando usted oró al Señor y las rodillas escucharon su voz. Tiempo que não hablas más con Dios, diciendo que es secreto de tu corazón. Cuando usted oró al Señor y las rodillas escucharon su voz.
Necesito tanto de tu perdón. Confesarse pueda sanar mi corazón. Espíritu Santo de Dios, el Señor escucha mi oración. Necesito tanto de tu perdón. Confesarse pueda sanar mi corazón. Espíritu Santo de Dios. Tanto tempo que não falas mais com Deus, contando-lhe os segredos do teu coração. Quando foi que orastes ao Senhor e de joelhos ouvistes a sua voz? Ó Senhor, escuta minha oração. Necessito tanto do teu perdão. Vem limpar, vem curar o meu coração. Espírito Santo de Deus, ó Senhor, escuta minha oração. Necessito tanto do teu perdão. Vem limpar, vem curar o meu coração. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, Amém. vem limpar cada Amém. vez mais o nosso coração, porque nós precisamos de uma limpeza geral em nossos corações, pois só assim nós seremos luz para este mundo de trevas. Hoje o assunto que nós vamos trazer? Enoque e Elias. A gente vai explicar um pouquinho sobre o que aconteceu com Enoque, o início da sua vida. A gente vai mostrar ali, através de Lucas, através de Hebreus, através de Judas, quem foi este homem e por que Deus o tomou para si, onde ele vivia numa situação mais igual à situação que a gente está vivendo hoje. Será que é possível andar com Deus, irmão Verde e Vinícius, nos dias de hoje? Com certeza. Não há dificuldades. Nós colocamos a dificuldade, porque o andar com Deus, eu creio que seja a melhor coisa que o ser humano possa ter na vida. A maior proteção, a melhor proteção, o melhor amigo. Não existe outro igual ao nosso Senhor. Hoje, na situação que nós estamos, andar com Deus é um privilégio. Já para começar, para entender andar com Deus, o que a gente pode falar sobre isso? Andar com Deus é o que, Vinícius? É você ter comunhão, é você ter consagração, é você andar lado a lado, uma parceria, uma amizade. O que é andar com Deus para você?
Bom, tudo que você falou faz parte, mas Sim. em especial volta para um dos programas que nós tivemos, acho que foi talvez semana passada, que é a questão da fé. Você tanto ter a crença, mas Sim. você também seguir os seus mandamentos. E também a questão da oração, você ter essa conexão com Deus. Amém. A Bíblia, irmão Verde, ele dá dois tipos de Enoques aqui. Sim. E a gente tem que tirar um Entender. e deixar o outro. Sim. Entender qual foi o primeiro Enoque, ser da parte de Deus. Qual a função dele? Isso. E qual foi o outro Enoque e ser realmente é o outro. Primeiramente, lá em Gênesis capítulo 4, 17, fala do primeiro Enoque. Esse Enoque não é o Enoque que andou com Deus. Nós vamos saber de quem que ele é filho, né? Isso. E ali a gente já vai distinguir Já mostra quem é essa pessoa. qual lado que ele realmente estava andando. Vou pedir para o Vinícius fazer essa leitura, fazendo um favor, Vinícius. No Você 4, abra a sua 17. Bíblia aí, em Gênesis Isso. capítulo 4, versículo 17, e nós vamos à leitura aqui para você compreender melhor, porque o intuito do nosso programa é trazer a verdade como ela é. Amém. Vinícius, por gentileza. Vai lá no comecinho da Bíblia, Gênesis 4, 17. Caim teve relações com sua mulher, que engravidou e deu à luz Enoque. Então, Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque como seu filho. Isso. Em cima, Verde, descendentes de Caim. Os descendentes de Caim são os descendentes cruéis, aqueles que não eram amigos de Deus, amigos contrário a Deus. Então, esse Enoque aqui, Verde, ele não andou com Deus. Eu só queria ler aqui, Sim. só para dar um complemento aqui, capítulo 4, versículos 6 e 7, Sim. para nós entendermos a relação desse Caim do qual está sendo relacionado aqui. Por favor. Então vem dizendo assim: E o Senhor disse a Caim: Por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, esse Caim, que está sendo relacionado aqui na frente, no versículo 17, é pai desse Enoque que Caim, por sua vez, Sim. ele desandou, ele não quis saber do Senhor, ele deixou a Deus de lado, e aí ele foi montar a sua genealogia, né? Sim. Deus permitiu para ele E fundar a esse sua... tipo, o Caim aqui e as suas descendências, não agradou a Deus, agradou a si próprio. Já no início ali, o Verde já leu, tá? Que ele buscou as suas, condições, Satisfações. a sua satisfação, a complacência dos seus olhos, os seus desejos, aquilo que ele queria para si. E as suas descendências não foi boa. Foram aprendendo com o pai. Sim. Ele está dando um exemplo, Enoque, eu estava aqui contando, ele é o tataravô de Lameque. Lameque foi o primeiro homem a ter duas esposas. Ele foi um rei perverso que havia naquele período e ele veio da mesma linhagem desse Enoque. Poligamia, isso. Né? O primeiro que fez a poligamia, trazendo já... Seguindo o exemplo do pai, né? Fazendo já o que era errado no passado. Cortando este Enoque, tirando este Enoque, você que está nos ouvindo, vamos para o verdadeiro Enoque, aquele que andou com Deus, fez um processo que, mesmo naquela época, era a mesma condição e até mais. Vamos lá para Gênesis capítulo 5, versículo 18 ao 21. Vamos até o 24, tá certo? 18 ao 24. Vinícius, por gentileza. Pode ler, Vinícius. Certo. Aos 162 anos, Jered gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jered viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Jered viveu 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais de 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Olha, que bênção. Que bênção. Então, Enoque aqui, Jared, gerou Enoque. Então, não foi Caim. Então, se aparecer para você,
Caim gerou Enoque, Enoque foi o homem de Deus? Não, Caim, aquele Enoque é filho de Caim, que era para a maldade. Esse aqui é Jared. de Sete, que entrou no lugar de Abel. Isso, tanto que no capítulo 5, a gente vê lá em cima, descendência de Adão. Esse, graças a Deus, trouxe para nós essa experiência que a gente vai entender um pouquinho hoje. Quando a gente olha aqui e vê essa leitura, essa narrativa verde, a gente começa a fazer aplicações para a gente entender a geração de Enoque. Qual era a época e o que se passava naquela época também. A geração de Enoque, só para você entender, se a gente pegar ali no capítulo 6, só para você entender, e o versículo 5, 11, 12, olha como era a geração de Enoque, a situação daquele povo. Vou pedir novamente o Vinícius ler o capítulo 6, versículo 5, 11 e 12, para você entender que tipo de geração estamos falando. Gente boa. Gente boa. Boíssima. Capítulo 6, 5. Isso. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos, seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Isso, versículo 11 e o 12. No 11, Deus diz: Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. 12. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Percebe, queridos? Tristeza. Que situação que se encontra onde estava Enoque? Ao andar com Deus, Enoque tinha filhos, tinha esposa, porém ele andou de uma forma consagrada, sabe, visualizando o céu, pensamentos no céu, andava se alimentando do céu, tudo que ele fazia era para o céu. E por mais de 300 anos. 365 anos. Interessante que hoje não é diferente do passado, porque nós analisamos aí, poxa, mas hoje está mais difícil, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar meu sustento, eu tenho que correr para cá, eu tenho que correr para lá, e tenho que ser esperto, porque se eu não for esperto hoje, eu perco tudo. E eu não quero perder meu trabalho, eu preciso sustentar minha família. Então eu quero estar aí, mas não dá, sai de casa, olha, eu estou atrasado para o trabalho, não dá para fazer nada. Já vou pegar, tomar o café, mulher, já faz que eu já vou sair correndo. Chega no trabalho, trabalha o dia inteiro, está cansado, vou voltar para casa, descansar e não conversa com Deus um segundo, deixa Deus de lado. Mas no caso de Enoque, não. Não. No caso de Enoque, ele buscava em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais Deus acrescentava para ele. E é bom sempre lembrar, não existia a palavra de Deus, não existia Da forma igreja. que nós temos hoje, Sim, a leitura. a Bíblia, a leitura, as escritas, não tinham no passado. Eu estava conversando com o Vinícius Verde na vinda para cá no metrô, e eu falei para ele, hoje você vê a ciência, não é isso, Vinícius? Hoje sim. Você vê a ciência se multiplicando. Na minha época, e do Verde, alguns anos atrás, em 69, o homem foi à Lua, Verde. E a gente falava assim, e até hoje as pessoas ficam perguntando, será que o homem foi à Lua? Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? E hoje a gente constata, por aí, por uns grandes empresários, que fez aí a Space Fox, é isso? A Space Fox? Isso, é isso mesmo. Isso. Que levou algumas pessoas para constatar, tá, a órbita. Sim, a um planeta, uma situação, como fala, visitar, né, o espaço. Obrigado, Verde, visitar o espaço. Antes a dificuldade era maior, tinha que ser pessoas preparadas, pessoas assim. Hoje, esses grandes empresários fazem isso para mostrar para você que existe a realidade. Só que Deus, Ele está mostrando para você que mesmo você vendo a ciência, você vendo o que está acontecendo hoje, Deus ainda está no controle. Deus ainda pede que você ande com Ele, para você ver o que Ele está preparando para você, que o olho ainda não viu, e não chegou ainda ao teu coração. Olha. Interessante que muitas pessoas, infelizmente, tem uma maioria da ciência, de cientistas, que não acreditam na criação divina. Tudo isso daqui para eles é especulação, não, isso não existe verdades. Não existe verdades. O planeta Marte está sendo visitado, já mandaram robô para lá, estão observando, tentando localizar aonde há uma fontinha de água para ver se tem vida ali.
mas aquele planeta é vazio, não existe vida, Sim. mas ele não deixa de ser mais uma obra de Deus que está ali complementando o espaço. Isso, Verde. É Eu quero só fazer menção, Verde, não cortando você, já cortando, que quando Deus tomou Enoque, colocou no lugar chamado Sete Luas. Existe uma senhora chamada Ellen White, Primeiros Escritos, que diz que o velho Enoque está lá aguardando todos nós. Está passeando pelos planetas. Passeando pelos planetas. Isso é possível, irmão Rubens? Agora, irmão Verde. coloca bem, Vinícius. porque senão as pessoas vão pensar, então existe OVNI, existe seres de outro planeta que vieram realmente visitar. Não, não é bem assim. Não. Vamos entender a situação. Enoque está realmente aguardando, ele foi transladado, Deus levou para a casa dele. Sim. E o universo é a casa do Senhor. Amém. O universo é a casa do Senhor. E ele está ali sim, mas ele está sempre, da mesma forma que ele estava aqui na terra, adorando ao Senhor, hoje ele contempla mais ainda a glória de Deus. Ele reverencia ao Senhor todos os instantes. Verdade. Ele respira. E naquela época da qual Enoque existiu, aqui como o Rubens citou, a corrupção da humanidade, naquela época, hoje o que nós estamos vendo ainda é fichinha. Porque antigamente eles não matavam assim que nem matam, ou mandam para a prisão desse jeito. Eles decepavam mesmo. Era muita crueldade, muito mais crueldade do que hoje. Ainda assim, Enoque tinha o espaço, tinha o tempo para conversar com Deus, para andar com Deus. Hoje, nós temos mais possibilidades, como o Vinícius citou aqui. Hoje nós temos a escrita, nós temos várias formas de ter esse encontro com Deus, e ainda assim deixamos Deus de lado. Sim. Hoje Deus nos entrega muitas possibilidades de aprender sobre Ele. Hoje nós temos a internet como um meio para isso. Hoje temos a próprio estudo da palavra diário. Nós temos a comunidade local. Nós temos outros irmãos. E Enoque, no período dele, ele não tinha nada disso. Não tinha. Mas, ainda assim, ele andou com Deus até o ponto de Deus resolver falar, ó, Enoque, esse planeta já não é mais bom para você, Enoque, porque esse planeta aqui ele está muito corrompido. A maldade cresceu demais. Nós vemos aí as coisas acontecendo aí hoje. Nós vemos o planeta da forma que está, a corrupção política, a corrupção também da parte social. Nós estamos vendo, olha, uma catástrofe muito grande no nosso planeta. Mas ninguém ainda está falando, poxa, mas será que tem alguém ainda que está tomando conta desse planeta? Será que existe realmente esse Deus que cuida? Poxa, esse Deus deixa esse planeta ficar devastado dessa forma, por quê? Qual a razão de Deus deixar esse planeta ficar devastado, a maldade crescer mais ainda? Qual que é a razão? Tanto, Verde, que não fica somente na narrativa lá em Gênesis. Deus, através de Lucas, lá na época de Jesus, existe uma narrativa. Novo Testamento. Isso, mostrando quem era Enoque. Depois vamos para um outro texto, lá no finalzinho, para você entender. Deus, ele traz esta história. Todo mundo, a história de Enoque ela é curta, porém, todo o universo, toda a família, lá de Gênesis até hoje, conhece essa história linda e maravilhosa de Enoque. E real. Lá em Lucas 3,37, vou pedir para o Vinícius ler, ali tem a genealogia de Jesus Cristo, onde fala que Enoque fez parte dessa genealogia. Por favor, Vinícius, Lucas 3,37. 37. Lameque era filho de Matusalém. Matusalém era filho de Enoque. Enoque era filho de Jered. Jered era filho de Malaleel. Caramba. Isso. É um nome meio complicado. Malaleel. Como é que é? Malaleel. Malaleel era filho de Cainã. Isso. Só para você entender as evidências, se não tivesse essas evidências de Enoque andando lá no começo da criação, no passado, Jesus não citaria, queridos. Não haveria necessidade? Que testemunho Enoque deu? Não tem por que relacionar o nome dele aqui, sendo que é só uma passagenzinha de 75 anos que ele estava para 360 anos. A importância que tem andar com Deus. Queridos, tanto que eu vou dar outra evidência, lá em Hebreus 11:5, Enoque está na galeria daqueles que teve fé, dos heróis da fé. Por quê? Porque acreditou
confiou, perseverou num mundo de situação caótica, como está hoje. Hebreus 11:5 fala que lá na época, olha o mundo caótico, o que a gente está vivendo hoje. Por isso que eu apelo ao coração de vocês, seja criança, mulheres, homens, adultos, andar com Deus é um privilégio. Não importa os vizinhos, não importa as pessoas que podem estar caçoando de você, zombando da sua vida, mas vai chegar um momento, Verde. É só nós lembrarmos da história depois de Enoque, nós lembramos a história de Noé, que logo em seguida vem relacionando ali no versículo 6, no capítulo 6 mesmo, vem relacionando depois, porque Deus já estava, que Noé andava, Deus né? já não tinha como mais manter o ser humano da forma que estava, tanto é que ali ele fala para Noé, olha, você ouviu as pregações de Matusalém, você ouviu as pregações de Enoque, você soube da história de Enoque, então ande comigo e faça o que eu te ordenar, porque esse mundo aqui, o ser humano, ele não quer mais saber de mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar um dilúvio, mas eu quero que você faça um grande barco para poder fazer o quê? Encher esse barco de pessoas. Tanto que era para despertar aquele povo que ali se encontrava. Esse barco não era algo natural da época. Pode ser alguma, não existia mar, não existia chuva, não existia nada ali, era nada. orvalho Que do saía solo, debaixo subia, da terra. E uma garoinha, um sereno que caía também, que regava toda a terra, tanto é que zombavam dele, mas ele conhecia Deus também, porque ele ouviu pregações de Enoque, de Matusalém, ele sabia da história que existia um Deus que é amigo do ser humano. Ele é um grande esse amigo. Deus naquela época subvertia o povo. Mas como que é subverter o povo? Falando com Enoque, falando com Matusalém, como o Verde falou, falando com Noé, preparando o espírito, mostrando que Deus estava ali triste com aquela população, triste com aquele povo que estava corrompido, só buscava o eu, o egoísmo, a avareza, sabe, bebidas, drogas, tudo que é tipo de ruindade buscava. Só o prazer da carne. Só o prazer da carne. E aí, o que acontece? Olha lá no Hebreus 11:5, o que aconteceu com Enoque. O título do capítulo é Grandes Exemplos de Fé. Sim. Verso 5. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. E aí continua, né? Mas antes de você ler o versículo 6, a palavra aqui, Verde, agradar a Deus. Aqui está marcado na minha, quando ele foi visto antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Alcançou um testemunho. Olha que situação que ele vivia, onde o homem não acreditava mais, o ser humano não acreditava mais em possibilidade de um Deus criador e mantenedor, um Deus que traria juízo. Ele aqui achou graça aos olhos do Senhor, entregou a vida dele nas mãos do Senhor, confiou no Senhor. Hoje foi esses dias atrás aí, meu sobrinho, ele estava meio drogado, bebe, e a gente tentando conversar com ele para que ele largue essa vida. Falou, não, eu não tenho mais prazer de viver, eu não quero mais viver, mas eu amo você, tio, eu amo a Deus, mas só que ama a Deus da forma dele, fazendo tudo o que é errado. E naquele passado também, era a mesma coisa, as pessoas se drogavam também, elas se drogavam. Você pensa que não existia droga naquela época? Existia vícios naquela época. E vícios que questão realmente... da bebida, de questão, sabe, da sexualidade. Era tremendo, era terrível. Só que, Verde, olha aqui, ó. Atenção, olha para mim, atente-se. Olha para mim todos. Para o que você está fazendo aí. Não é isso, Verde? Isso. Para o que você está fazendo. Preste atenção. Olha a questão da sociedade. Olha o que está acontecendo na sociedade. Morte, pai matando filho, filho matando pai. Diariamente. Questão do feminicídio, questão de drogas. O inimigo está acabando com a base familiar. E Jesus está dizendo que o homem, nessa situação, que vivia num mundo igual ao nosso, que era igual ao passado,
até mais do passado do que hoje, andava com Deus, respirava com Deus, sabe? Tudo era Deus na sua vida. É possível, Vinícius, andar hoje com Deus? É possível, tanto o Enoque quanto nós somos pessoas comuns. Enoque não tinha nada especial, ele só era uma pessoa que acreditava em Deus e que Deus viu nele alguém que pudesse estar junto com ele. Agora você imagina naquela época você sendo diferenciado de todas as pessoas, como que você não era visto pelas pessoas? Vinícius, você muitas vezes tem provações, não tem? Todos os dias. Todos os dias. Os seus colegas de escola, de faculdade, eles falam que você é novo para seguir esta fé? É uma vida para você normal? andar com Deus novo? Porque é difícil, né? Muitas vezes as pessoas cobram, a sociedade nos cobra. Você não vive, você só vive para a igreja, é. tudo que você pensa é só igreja, é seguir a regra aqui, seguir a regra ali. Isso é vida para um jovem hoje, na época que nós estamos vivendo. Como dizem, né? Deixa isso para lá, rapaz, vamos curtir. Deus fez o mundo aí para nós aproveitar tudo que tem o direito. Diretamente não chega a ter isso, mas existem provações. Tem momentos que tem aquilo que você acredita, aquele tem um princípio e o que é o desejo da pessoa. E muitas vezes você tem que saber escolher. E até então eu consegui escolher o princípio. Em nome de Jesus, né? Graças a Deus, porque você vê a dificuldade? Isso não é só na faculdade. Até hoje, muitas vezes, olha, hoje mesmo eu estava trabalhando ali no Tatuapé e na hora do almoço senta várias pessoas ali e eles me perguntaram, né? Você não come carne, então vou fazer um ovinho. Eu falei, não, eu não como carne vermelha, é muito difícil, tal, explicando para eles o que é. Quer dizer, as pessoas ficam te observando. Ele prestou atenção em mim. Claro. Desde a primeira vez, eu não conhecia eles. Eu trabalho por conta própria, eu tenho minha serralheria, eu tenho minha empresinha e faço o meu serviço. Sim. E ali as pessoas ficam te observando como que você pega o garfo, como é que você coloca. Quando você coloca o prato ali, você curva a sua cabeça. Quando você está ali almoçando, de que maneira, qual que é a alimentação, que não é igual a dos outros. Mas por que a sua é diferente? Por que você, Vinícius, não, olha, tá vendo aquela menininha ali? Olha que boneca, que linda que ela é. Dá uma olhada, Vinícius. E você fica de que maneira diante dessa situação? Tem que desviar, às vezes é difícil. É difícil. Você acha que para Enoque viver naquela época era difícil também? Foi fácil? Muito difícil. Muito mais difícil do que nós estamos hoje, porque se você imagina Enoque... O ambiente era mais difícil e ele viveu por mais tempo nesse ambiente. 365 anos. Teve filhos. Teve que um período se afastar da família porque não tinha mais como estar ali. Até a própria família, muitas vezes, não deixava ele viver. Porque a sua mãe e seu pai, eles não são da mesma denominação. Eles sentem alguma coisa diferente em você. É fácil convertê-los? Não. É difícil. Eles não aceitam. Então aí o que você tem que fazer? Desistir da fé? Jamais. Você tem que continuar conversando com Deus diariamente. Testemunhando. Crendo que Deus lá na frente vai operar milagre, como na família de Noé. Agora imagina a família de Noé. Poxa, Deus tirou da esposa, deixou os filhos, deixou tudo órfão ali. Que Deus é esse que tira o homem dali? O sustento da casa, principalmente naquela época, quem trazia para dentro de casa era o pai. Verdade. Era Enoque que trazia. E agora? Como é que vai viver essa família? A questão é... Você entendeu? É difícil para se manter a fé. Agora o Vinícius está lendo aqui que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 6. Então, dá sequência aí. Não, ele leu 5, agora leu 6 por completo. Isso, por favor, Vinícius. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém. Então, para agradar a Deus, preciso chegar a quem? Aproximar-se de Deus. Trazer Deus próximo de você. Fazer uma parceria. Fazer uma sociedade. Fazer um amigo. Amigo. É aquela questão de conversar, sabe, intimamente com o seu amigo. E fazer Deus esse amigo. Vamos colocar uma outra situação aqui. Sim. Principalmente para o nosso Vinícius, que é novinho ainda, não é casado, é solteiro. Calma aí, Verde. Deixa eu só complementar antes de você falar.
quando nós nos convertemos, nós temos um convite. Esse convite é para nós sermos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Verdade. De Olha que testemunharmos, privilégio. Amém. de testemunharmos sobre Ele aqui. Então, o nosso proceder, ele é algo que vai ser observado por todos. Diferente. A nossa missão aqui na Terra é mostrar a glória de Deus. É isso. Somos peregrinos. Somos peregrinos. A nossa pátria não é aqui. Então, quando estamos aqui, quando nos convertermos, nós temos essa responsabilidade. Quando você falou das pessoas te observarem, isso faz parte. É isso que faz parte da nossa vida. Justamente. E vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, a quem eu escolhi. Então eu tenho que Sim. testemunhar de quem? Vamos colocar uma situação aqui para o Vinícius, como Vai lá. o Rubens estava citando aqui, da intimidade. Quando você vê deve ter alguém, alguma mocinha, alguma coleguinha que você goste um pouco mais. E para você chegar, conhecer ela, o que tem que acontecer? Uma conversa. Uma conversa, para um começar a conhecer o outro. E ver se realmente começa aquela Amizade. daquela amizade vai Relacionamento. crescendo, Isso. vão se intimidando mais, não na parte íntima, Não. na parte de palavras, na parte de conhecimento, na parte da verdade e da justiça, Sim. e você vai agradando ela, ela vai vendo, peraí, poxa, o Vinícius é diferente, ele não é igual aos demais, e você também vai ver ela também não é igual às outras. Então eu creio que esse casal, olha, quer namorar comigo? Aí você começa um relacionamento. Esse relacionamento apresenta para o pai, apresenta para a mãe. Que menino bom que é o Vinícius. E apresenta a namorada para a mãe, para o pai. Que moça digna, respeitosa. Agora você chega e fala, bom, já que nós estamos nesse patamar, vamos nos unir, vamos viver numa casa só. Uma unidade. Uma unidade. Assim Deus fez com Enoque. Trouxe para uma unidade. Ele falou, Enoque, você tá aí. Eu me agradei de você. Nessa vida que você está aí hoje, é perigoso você ser massacrado. Então vem comigo, vamos viver junto. Você vai ser meu embaixador, já é meu embaixador, você vai ser a pessoa especial do qual vai ser lembrada eternamente, porque como você citou, ela é pequena passagem, mas ela está relatada numa história de fé aqui, que é Grandiosa. fora do comum. Ele era embaixador, aí Deus De vai lá embaixador levantou para sacerdote. e Deus manda ele de volta para casa. Né? Um convite. Queridos, Deus quer fazer um convite para você essa noite. Vem para Jesus. Não importa os seus erros, o seu passado. Importa que você tem que agradar a Deus. E Deus vai te agradar. Muitas vezes Deus quer tomar você deste mundo, da situação que se encontra. Vamos para Judas 14, um livrinho antes, que também fala de Enoque, antes de Apocalipse, também Judas fala também de Enoque. Olha que bacana. Olha, você viu aí, ó, Gênesis, Lucas, Hebreus Passado, e Judas. presente e próximo de Apocalipse. Olha aí, ó. Por favor, Vinícius, versículo, só tem um livro, então é versículo 14, que fala também de Enoque. Olha que bacana. Judas, capítulo 14. Enoque, capítulo 14, verso 14. Verso 14. Verso 14. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: Ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos, para julgar a todos, convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. Enoque anunciou também a mensagem. Anunciou. O próprio Judas fala que ele anunciou a 7ª geração, depois de Adão. Percebe que Deus está mostrando para você que você precisa ouvir essa palavra, palavra de liberdade, palavra que salva através de Cristo, sabe? Cura, ressuscita, palavra de poder. Receba este poder na sua casa hoje. Onde você estiver ou está, receba esta palavra. Anda com Enoque. Creia, coloque-se na mão de Deus. Jesus, ele está todo dia dizendo assim, olha filho, estou aqui. Hoje. Você despertou? Jesus está falando, estou aqui, quero conversar com você. Com Enoque era assim. Sim. Ele chegava de manhã cedo, Enoque saía para o trabalho. Enoque, estou aqui do seu lado, viu? Não esqueça. E Enoque, sim, Senhor, eu jamais esquecerei, porque eu sei que o Senhor está comigo no meu trabalho. Quem me dá forças, quem me dá o sol, quem me dá a chuva, quem me dá o vento.
Quem me dá a alimentação da terra é o Senhor. O Senhor é o melhor amigo que eu tenho. Como que eu não vou andar com o Senhor se o Senhor me dá tudo isso daí? E quem anda com Deus, Deus dá bênção. Se você ir lá para Deuteronômio 28, do 1 ao 14, Deus fala sobre as bênçãos de andar com Deus. Eu queria fazer essa narrativa, viu, Verde? As pessoas que andam com Deus, olha essa bênção. Vou ir lá, você abre a sua palavra, Deuteronômio capítulo 28, olha que bênção do 1 ao 14, aquele que anda com Deus. E essas bênçãos são maravilhosas para você tomar conta, tomar posse dessa bênção nesta noite. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, quem anda com Deus, obedece a Deus naturalmente, e quando você anda com Deus, Deus te dá essas bênçãos. Você quer fazer essa narrativa, Vinícius? Claro. Do 1 ao 14. Vamos ler compassado para você entender essas bênçãos, quem anda com Deus. Se vocês obedecerem tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos os mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Perceba isso que ele fez com Enoque. Olha a primeira bênção. Colocou Enoque para mostrar, Enoque, você está acima de todo mundo, então preciso tomar você para mim. Então são bênçãos, e Deus quer colocar você no altar. Vem, mas esse é o chamado. O chamado ainda existe. A porta está se fechando, mas ainda existe oportunidade. Vamos para o segundo, vamos continuar. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Verso 3. Sim. Sua cidade e seus campos serão abençoados. Seus filhos e suas colheitas serão abençoadas. E as crias do seu gado e de seus rebanhos serão abençoadas. Então Deus está dizendo que a sua cidade, tudo que envolve o andar com Deus, olha que Deus estende, Verde, que lindo, estende para as pessoas que estão junto contigo. E o seu trabalho. Olha, o seu trabalho também. Queridos, a sua empresa vai ser abençoada. Você é empresário, você é comerciante, você é autônomo. Deus quer abençoar o seu trabalho, mas a necessidade de andar com Deus, a necessidade de você estar com Deus. Continua mais um pouquinho, Vinícius, para a gente... vai até o 14 para a gente fazer a narrativa direta. Faz a leitura. Isso, a gente comenta para a gente encerrar. A todo lugar que forem, tudo que fizerem serão abençoados. Sim. Verso 7. O Senhor derrotará seus inimigos. Quando eles os atacarem, eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. Só essa citada, só essa, antes de fazer a narrativa de todo, Deus coloca os inimigos 7 caminhos longe de você, queridos. É a melhor coisa que isso. Olha que poder é esse. Vinícius, lê tudo agora, por favor. Tá, verso 8. O Senhor lhes garantirá a bênção em tudo o que fizerem e encherá seus celeiros de cereais. Olha. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que ele lhes dá. Vale ressaltar, né? Na época, a colheita, a questão de cereais, era o trabalho daquele período. Então, sim. Manual. Hoje a gente faz as aproximações de trabalho e tudo mais. Sim. A bênção, ela continua, mas aqui no caso, o contexto é de celeiros. Sim. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos, o Senhor os constituirá como seu povo santo. Andar nos seus caminhos, olha aí. Ó. Conforme o prometeu sob juramento. Verso 10. Assim, todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão. Verso 11. O Senhor lhe dará prosperidade na terra que ele jurou a seus antepassados que daria a vocês, e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. Verso 12. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Sim. Verso 13. Se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Verso 14. Nunca se desviem por menos que seja de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, e não sigam outros deuses nem os adorem. Olha, o versículo 28, o capítulo 28, versículo 9, o Senhor te dá, o Senhor te confirmará para si como povo santo. Isso, como te jurou
quando guardares os teus mandamentos, guardarás os teus caminhos. Queridos, Deus promete dar a bênção. Ó, queridos, o Verde fez aqui uma menção de alegria. Só os inimigos saírem 7 caminhos do seu caminho já é uma grande bênção. Pode ter certeza. Aqueles que vêm para cima de você, querendo ceifar a sua vida, querendo roubar, matar, destruir, já é bênção. Então, vale a pena, Vinícius, andar com esse Deus Verde? Como no passado, Enoque andou com Deus em meio a tanta violência, tanta criminalidade, tanta desavença. Os governos também da época também eram corruptos, porque tanto é que depois lá na frente Deus disse que não tinha mais como sobreviver o ser humano na terra, que ele já tinha contaminado de uma forma, que a terra era só sangue, jorrava sangue. E ali nós vemos que Deus, apesar de ser um Deus misericordioso, ele ainda pegou Enoque e falou, vamos para minha casa. E hoje, ele está querendo fazer a mesma coisa comigo, com você, com o Rubens, com o Vinícius. Ele está falando, olha meus filhos, creem em mim, a situação está difícil, a alimentação está já vivendo caótica. Está faltando já. Daqui um ano, 2 anos, a água também já não vai ter tanta água assim, energia solar assim, nós não vamos ter, porque vai viver o caos mesmo, muito em breve, porque isso tudo vai acontecer, não adianta mudança de governo, mas uma coisa é certa, quem anda com Deus receberá todas as bênçãos e o reino dos céus. Quem anda na terra vai para o pó da terra, porque deixou Deus de lado. Eu falei com o Vinícius no metrô, conversando sobre isso. Vinícius, quando eu falei com você está preparado quando o caos chegar, caísse tudo, você está aqui no centro, sua mãe lá, o seu pai lá, e de repente lá caiu também, aqui caiu, e o que você vai fazer? Lembra da cena? Lembro. O que você vai fazer? Procurar um abrigo. Procurar um abrigo. E depois do abrigo? Água e alimento. Alimento. Queridos, Isaías 33:16. Anote esse texto. O pão e a água é certo para quem anda com Jesus. Amém. Amém, Vinícius? Amém. A água e o pão é certo quem anda com Jesus. O abrigo, Salmo 91, escatologia. Deus não vai deixar ninguém chegar ao seu abrigo, à tua tenda. Anda com Deus, povo maravilhoso, povo escolhido, anda com Deus. Este é o apelo ao teu coração nesta noite. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. E olha, teve alguém, nós íamos mencionar, mas o tempo é curto, que apesar de toda a dificuldade também da época, faltando água durante 3 anos e meio. Verdade, Elias. Faltou o pão para ele? Não. Faltou a água? Não. Não faltou. Crê como esses homens creram, e sua água e seu pão será certo. Amém. Cristo existe, tenho certeza, Ele está sempre perto de mim, Ele conhece meus pensamentos, sabe reger este mundo sem fim. Tem o poder de criar maravilhas, deu origem à vida, entregou seu amor. Cristo existe, sinto na alma, Ele me dá o prazer de viver.
que posso, falo com Ele, Ele me diz o que devo fazer. Ele está na mais alta montanha, no extenso deserto e no fundo do mar. Cristo existe. E Ele quer você do lado dele, Ele quer andar com você, Ele está em todos os lugares, está aguardando a sua decisão. Abra hoje teu coração para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está na mais alta montanha, no extenso deserto e no fundo do mar. Cristo existe, sinto na alma, Ele me dá o prazer de viver. Amém. Amém. Deus seja Assim louvado. Enoque andou com Jesus, dia a dia falando com o Senhor, tanto é que o Senhor falou não. Hoje ele está falando para os nossos amigos internautas, É verdade. o João, o Alberto, o Patrícia, você que está aí do outro lado, Jesus está falando com você, Ele está falando, não é mais para vocês viverem neste mundo, porque esse mundo já não tem mais o que se fazer, o planeta já está sendo realmente consumido pela maldade de uma forma tão agressiva, que não tem mais o que fazer por ele. Tanto é que os cientistas estão todos com medo, eles não revelam, mas eles estão todos com medo porque eles estão vendo a mão de Deus agindo sobre o nosso planeta. Mas você tem um lugar especial, a sua casa já está preparada. E tem um texto, João 3,16. Porque Deus ama o mundo, desceu do céu, da adoração dos anjos, do conforto lá dos céus, para andar conosco. Exato. Permita, Nesse chão, permita, o verbo se tornou-se carne, se formou em pessoa, para dizer, Verde, estou do seu lado. Vinícius, eu estou do seu lado. Vamos junto andar nessa luta? eu sou o seu Criador, seu Pai, seu amigo e seu irmão. Verdade. Esse é o nosso Deus. Terça-feira próxima, né, Vinícius? Nós vamos estar aqui novamente? Vamos. Se Deus quiser falando sobre qual assunto, já está o assunto Elias. sobre A Elias, gente vai emendar Elias. que nós vamos complementar A aqui. gente ia falar hoje, mas a gente foi tanto no Enoque. O tempo, mas é assim, você vê, são passagens pequenas, mas tem um conteúdo tão grande e tão rico que nós não conseguimos, ainda tem muito mais para falar, mas terça-feira próxima nós estaremos aqui e em breve também nós teremos o que aqui? Uma confeitaria, ou melhor, uma pessoa, um grande confeiteiro, vai fazer algo aqui pessoalmente para vocês. E vamos citar na Bíblia que existe padeiro, existe confeiteiro. Lembra-se de Daniel. Daniel. E esse, eu vou dizer para você, é um amigo meu chamado Elson e a sua esposa Marlene. Vai estar aqui conosco. Se Não Deus terça quiser. próxima. Não terça próxima. A outra, se Deus quiser, vai trazer. Se eu não me engano, aqui já é a primeira terça de outubro. de outubro. Isso. De A outubro. primeira terça de outubro, você já é o nosso convidado para aprender receitas novas. Novas. Vai estar aqui também, é inédito aqui no programa Palavra de Fé, Verdade. para que nós possamos interagir aí e você aprender desse amor maravilhoso de Deus. Que Deus abençoe você e terça-feira que vem, se assim Deus permitir, estaremos mais uma vez aqui com o programa trazendo esperança para você e para a sua família. Amém. Deus abençoe a todos.